Meus irmãos, então abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 5, versículo 11. Isaías, profeta Isaías, bênção de Deus. Manusaia. Gostou, né, gente? Isaías, capítulo 5, versículo 11. Aqui nós gostamos de falar dos profetas, né? Jeremias chama de Gerê, profeta Gerê. Profeta Isaías. Isaías capítulo 5, versículo 11. Aí hoje nós estamos aqui com a nossa televisão. Quem está aqui pode acompanhar na tela. Aleluia, Deus é bom. Obrigado pessoal da liderança que está ajudando. Um ajuda numa parte, outro ajuda na outra. E juntos a gente vai conseguindo fazer as coisas. Isaías capítulo 5, versículo 11 e 12. Todos acharam? Amém? Vamos iniciar. Viu que eu arrumei até uma garrafex aqui diferente, né? Minha esposinha linda me... O que foi, meu amor? Minha esposa linda me presenteou com essa garrafinha. É bom, top das galáxias. Todos acharam? Diz assim: ai dos que se levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com o vinho até a noite. Harpas, liras, tamborins, flautas e vinho há em suas festas, mas não se importam com os atos do Senhor, nem atentam para a obra que as suas mãos realizam. Vamos ler de novo. Ai dos que se levantam cedo para embriagar-se e se esquentam com vinho até a noite. Harpas, liras, tamborins, flautas e vinho, há tudo isso em suas festas, mas não se importam com os atos do Senhor, nem se atentam para a obra que as suas mãos realizam. Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha falar comigo, venha falar conosco, venha alcançar cada um que vai assistir essa ministração ou está assistindo agora. Que sejam muito mais que palavras, porque eu não tenho nada a oferecer a ninguém, mas a tua palavra ela é viva, e o Senhor é o próprio Deus que habita dentro de nós. Ensina a gente, fala com a gente, abra nossa mente, os nossos corações, talvez para coisas que nós não nos atentamos, talvez para algum detalhe que faltava, para encaixar o quebra-cabeça que está faltando na nossa alma, na nossa forma de viver. Fala com a gente agora, que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmão, eu quero começar fazendo perguntas. Eu gosto sempre de ir na introdução. Esse é um estilo de ministrar. Às vezes eu começo diferente, mas eu gosto de sempre fazer algumas perguntas relacionadas ao que eu quero conversar com vocês. Eu vou perguntar o seguinte: quem já ficou embriagado? Ou já viu alguém embriagado? Quem já ficou embriagado? Não levanta a mão, irmão. Ou você já viu alguém embriagado? Pelo menos ver alguém embriagado, você já deve ter visto. Infelizmente. E eu te pergunto, a pessoa que está embriagada, ela tem controle das atitudes dela? A pessoa quando está embriagada, está falando os raios, orelha, ela tem controle das atitudes dela? Está chamando Jesus de Genésio. Você fala com a pessoa E tem uns ainda que tentam manter o controle das atitudes, mas não conseguem. A pior coisa é você ver um bêbado querendo disfarçar que não está bêbado. Eu tô bom. É até engraçado que nós vemos alguns vídeos que passam na internet. O guarda de trânsito fala assim para a pessoa: desce aí e faz um exame. Não vai fazer exame. Eu tô bom. Então anda. A pessoa vai andar assim, ó, vai capotando. Tô bom. A pessoa não tem o controle das atitudes dela. E além de não ter o controle das suas atitudes, a pessoa quando está embriagada, ela tem as melhores escolhas. Geralmente quando a pessoa está meio embriagada, vulgo está bêbada, vulgo está chapada, vulgo faz as melhores escolhas? Infelizmente não. Sempre faz as piores escolhas.
E no outro dia, quando passou o efeito do álcool, fala assim: ai, o que eu fiz na minha vida? Por que eu fiz isso? Por que eu decidi isso? Ah, é porque eu estava bêbado. Ou alguns ainda tentam justificar: é porque eu estava bêbado, foi por causa do álcool. E o que isso tem a ver com o texto que nós lemos? Nós lemos nesse texto aqui em Isaías, e assim como outros textos na Bíblia, é relatado uma embriaguez. E aqui no texto de Isaías, ele relata literalmente, é uma embriaguez física, é literal. Aqui está dizendo: ai de vocês homens, pessoas que vão vou traduzir para vocês, que vão para o boteco de manhã, ficam o dia inteiro bebendo, e à noite vão para casa e não se importa com mais nada a não ser ficar bebendo. Conseguiram? Melhorou a tradução, né? Nova versão Street Leandro. Mas existe uma versão, uma linguagem que diz aqui sobre embriaguez, que é essa literal, de beber álcool mesmo. Mas existe outro tipo de embriaguez que é citado na Bíblia, que é uma embriaguez espiritual. E como eu disse, o texto de Isaías, ele fica mencionando: você que corre o dia inteiro atrás de entretenimento, pessoas que ficam o dia inteiro, todos os finais de semana, sextou, bebê, sextou. Como é que eu escutei esses dias? Sextou, bebê. Eu estou mencionando o que eu escutei, tá bom? Foi essa a fala: sextou, bebê. E fica atrás de festa, regada a bebida, comida e música. Porque desde os primórdios mais antigos, se você até for ver filmes antigos, toda a festa tinha alguns elementos que tem até hoje. Era o quê? Bebida, música e comida. Aí que é a questão: qual é a canção? Quais são as comidas? E quais são as bebidas? E Isaías fala: vocês fazem isso, mas vocês não consideram os feitos do Senhor, nem olham para a obra das suas mãos. Lá em Lucas capítulo 21, versículo 34, olha o que diz o texto. Coloca para mim. Lucas capítulo 21, versículo 34. Nós saímos agora do Antigo Testamento e vamos para o Novo Testamento. Olha o que está escrito em Lucas. Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Jesus aqui mencionou um outro tipo de embriaguez, que fala da embriaguez espiritual. Vocês estão conseguindo entender até aqui? Muitas pessoas, muita gente passa a vida fazendo coisas boas e até legítimas às vezes, porém o Senhor não é o primeiro para elas. Ele não é o centro de sua vida. Se Ele fosse, essas pessoas não o colocariam de lado. Jesus é o centro da minha vida, mas você sempre coloca Ele de lado. Jesus é o centro de tudo. Eu faço isso, eu faço aquilo, mas Ele sempre fica de lado. Há um tipo de embriaguez que nos faz esquecer de Deus. Talvez você esteja falando: pastor, nada a ver. Nada a ver, pastor. Ó, estou firme com Jesus. Esse negócio não é para mim. Será? Leonardo Ravenhill disse o seguinte: o entretenimento é o substituto diabólico da alegria. O entretenimento é o substituto diabólico da alegria. Foi o que disse Leonardo Ravenhill. Isso é um tipo de embriaguez. A gente se embriagar com as coisas que às vezes são até legítimas. Vamos dar um exemplo, irmãos. Vocês sabem que eu não gosto muito de pescar. Não gosto muito. Vamos dizer, supostamente, cadê o pastor? Domingo à noite, cadê o pastor? Está pescando. Mas pescar é pecado? Mas aí eu vou substituir algo legítimo que Deus deixou até para a gente fazer, esparecer a mente, tomar sol, queimar a cara, ficar remando ali, ó, com Jesus no seu barco, tudo vai muito bom.
Isso aí é piada interna, coisas da última pescaria. Mas eu não apareço no culto. Cadê o pastor? Eu não preparei sermão. Abra a Bíblia aí no lugar que você quiser. E vamos falar um pouquinho, porque eu substituí isso por algo legítimo, mas deixei as coisas de Deus de lado. Então, nós vemos que muitas coisas legítimas acabam nos embriagando, ou acabam fazendo a gente pecar. Se eu for dar um exemplo aqui, bíblico, Noé e sua vinha. Depois do dilúvio, Noé plantou uma vinha e teve uma ótima colheita. Noé plantou uma vinha, ótima colheita, bênção de Deus. Mas Noé exagerou nas comemorações, a ponto de embriagar-se. Isso está em Gênesis 9, 20 e 21. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Então vocês veem que esse negócio é antigo, irmão. Noé acabou exagerando na comemoração de uma coisa que Deus abençoou ele, que era a própria vinha. Às vezes nós nos embriagamos com o pecado, e às vezes com as próprias bênçãos que Deus nos deu. Talvez você esteja se embriagando, você que está escutando. Eu acabei de meio que falar com carinho com os meus amados irmãos da EPRC, que não participam das coisas. Por quê? Porque devem estar embriagados com outras coisas. Estão tão cheios das suas vontades, cheios das coisas que ocupam o seu tempo, que às vezes não tem o tempo de vir tomar Santa Ceia. Ainda vou aprender a fazer um barulhinho de um grilo, tá? Onde eu aprendo. E eu quero falar com vocês alguns tipos de embriaguez. Vocês estão comigo aqui ainda? Se vocês estiverem dormindo, o pessoal de casa, irmão, estão comigo, né? Então existem alguns tipos de embriaguez. Prazeres carnais. Pessoas que entregam a sua alma, o seu corpo aos prazeres da carne. Nós vemos biblicamente quem fez isso. Foram muitas pessoas, mas eu vou citar alguns. Davi cometeu adultério e homicídio. E o profeta Natan ainda diz assim, Davi, se fosse pouco, tudo que você tinha, tudo que você tem, Deus te daria mais. Olha o que está em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 8. Dê-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dê-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, ele teria dado ainda mais. Davi não tinha necessidade de ter nada. Davi não tinha falta de nada. Não estava faltando nada para Davi. E por que mesmo assim ele caiu? Davi estava tão embriagado com as bênçãos de Deus. E a gente sempre fala que mente vazia, oficina do... Davi estava de boa no palácio. Ele não tinha que estar no palácio, ele tinha que estar lá na guerra. Não, vou tirar. De boa no palácio, se embriagando no conforto do seu reino. Foi, viu que não devia, deixou a carne tomar conta daquele desejo e acabou pecando. E o profeta Natan chegou e confrontou, falou: Davi, será que não era suficiente as mulheres que você tem? Será que não era suficiente tudo que Deus te deu? E se não fosse suficiente, Deus falou que ainda te dava mais. Mas por que você foi pegar e fazer isso com Urias? Matá-lo? E a única esposa que ele tinha. O que leva alguém a cair não é necessariamente a falta de algo. O homem cai quando se embriaga com os desejos da sua própria carne. Eu dei uma enroscada aqui. Deixa eu repetir. O que leva alguém a cair não é necessariamente a falta de alguma coisa. O que leva o homem a cair é quando ele se embriaga com os desejos da sua própria carne. Por isso que tem muitas pessoas que têm tudo e mesmo assim você fala: gente, como é que o fulano fez aquilo? Como é que o ciclano fez aquilo? Gente, como é que trocou a esposa dele por... Não pode. Não pode. É o Satanás. Como é que trocou a esposa dele por isso? Não, é o capeta.
não é a falta de algo, é a embriaguez espiritual que leva a você ceder através das vontades e as paixões da sua carne. Então os prazeres carnais são uma parte, um dos tipos da embriaguez espiritual. O outro, vamos lá. Lê, troca esse fundo. Aleluia. Eu achei que era bom, mas o pessoal está quase dormindo aqui. Pessoal que está assistindo aí, irmão, liga não. Aleluia. Prosperidade financeira. Muitos têm deixado as riquezas e a prosperidade financeira os embriagar. Muitos têm deixado a prosperidade financeira embriagar eles. Amém? Isso está na Bíblia? Tá. Lembra do rei Uzias? Abre aí, 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 5. 2 Crônica 26, 5. Isso, Lê, coloca um mais animado, assim. E eu que escolhi, tá, pessoal? Mas não deu bom, não. Aquele fundo lá é pra música, pra estar orando, né? Fazendo chaps. O rei Uzias, por causa da prosperidade financeira, ele acabou se embriagando através disso. E deu ruim, vamos ler? E buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Está dizendo de Uzias, tá bom? Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele saiu à guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gate e de Jabine e de Asdod. Depois reconstruiu cidades próximas a Asdod e em outros lugares do território filisteu. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributo a Uzias, e a sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Olha o que diz o texto: havia se tornado muito poderoso, e Deus o fez prosperar. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, na porta da esquina, na porta do vale e no canto do muro. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos na Cefelá e na planície. Ele mantinha trabalhadores em seus campos e em suas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois gostava da agricultura. Uzias possuía um exército bem preparado, organizado em divisões, de acordo com o número de soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maazéias, sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. O total de chefes de família no comando dos homens de combate eram de 2.600. Sob o comando deles estava um exército de 377.500 homens, treinados para a guerra, uma força poderosíssima, que apoiava o rei contra os seus inimigos. Até aqui tudo bem? Vocês viram tudo que Uzias conquistou? Tudo que Uzias tinha? Vamos lá. Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedras para todo o exército. Em Jerusalém construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado e assim tornou-se muito poderoso, e a sua fama espalhou-se para longe. Aí veio o B.O. Você viu tudo que Uzias recebeu? Tudo que Deus deu para Uzias? Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, ao seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Então, irmãos, Deus fez Uzias prosperar. Enquanto ele o buscava, depois que Uzias estava próspero, ele se embriagou com a sua própria riqueza, com suas próprias
mordomias, com seu próprio poder, com a sua própria fama. Uzias se embriagou com isso e se distanciou de Deus. Muitas pessoas, tanto cristãos apáticos, como cristãos que foram incendiados por Deus, acabaram se embriagando na prosperidade material. Quantas pessoas, de cabeça eu vou lembrando do monte. Eu não era nada, eu não era ninguém. Continua sendo nada, mas a pessoa recebe tanta bênção material, tanta prosperidade, recebe tanta coisa, que aí começa a se embriagar naquilo e esquece de Deus. Deus abençoa tanto, que a pessoa começa a prosperar, começa a viver bem financeiramente e esquece de Deus. Nós precisamos guardar nosso coração. Irmão, e eu não estou nem falando de gente rica, irmão. Presta atenção aqui. Eu não estou falando de rico. Eu estou dizendo você. Você morava lá no Nordeste. Tinha um jumento. Aí você foi para São Paulo. Isso aqui era antigamente. Deus te deu uma casa, um carro. Dinheiro para você comprar pizza no final de semana. Aí você esqueceu de Deus. Eu estou dando exemplo de São Paulo porque eu morei lá. Você tinha tantas limitações, pedia tanto emprego para Deus, pedia tanto coisas para Deus. Aí Deus te deu as coisas, te faz prosperar, está te abençoando, e você pega simplesmente e esquece de Deus. Deixa Ele de lado, embriaga o seu coração com as suas coisas, com o conforto do seu lar, com a sua televisão, 80 polegadas, 70, 90, 100, sei lá, com o seu projetor. Se embriaga com as redes sociais, se embriaga com os streams. Vendo filme, vendo novela. Crente não vê novela, né? Vamos ver. Não, essa é igreja não. Se embriaga com isso e deixa Deus de lado. Se der jogo de futebol então, irmão, nem vai pescar, nem vai na igreja. Brincadeira, gente. Nem vai na igreja. Se estiver passando o jogo no horário de culto, não vai na igreja. O negócio de pescar é que eu falei brincando aqui com... É coisa interna, irmão. Mas, falando sério, às vezes as coisas materiais começam a melhorar para o seu lado. Porque Deus é bom. Eu sempre digo, qual pai que não gosta de abençoar seu filho? A minha filha chega, pai, minha mesada. Dá mesadinha. Pai, quero isso, a gente dá. E a Bíblia diz, nós sendo maus, damos coisas boas para os nossos filhos. Imagina o nosso Pai Celestial. E Ele dá, e Ele abençoa os seus filhos. E Ele prospera os seus filhos. Mas muitas vezes essa prosperidade faz com que a gente dê as costas para Deus. Ou deixe Ele de lado. A hora que eu tiver tempo, que eu curtir as coisas que Deus me deu, os meus passeios. É ruim passear? Não é. Agora quando você passeia todo final de semana e não vem na igreja, aí é ruim. É ruim churrasco? Não é. Mas quando você faz churrasco todo final de semana e não vem na igreja, é ruim. Gente, o Espírito Santo está me catando, que eu estou atacado, irmão. Mas a questão é essa. Não podemos deixar que a prosperidade financeira embriague a gente. Terceira coisa, posição. Algo que pode nos embriagar, irmão, é quando nós conquistamos uma posição de destaque, tanto na igreja, tanto no trabalho, ou num cargo do governo, alguma coisa pública. Tem gente, irmão, tem cristão que é só virar líder, é só virar chefe, pronto, não é mais crente não. Você não é crente não, irmão. Agora está fazendo uma coisa na igreja, entrou para a intercessão, agora acha que é um querubim. Entrou para o louvor, está achando que é um arcanjo, que canta melhor que os anjos. Que toca melhor que os anjos tocam as harpas lá no céu. Agora virou obreiro. Oxe, é a quarta pessoa da Trindade, irmão. No trabalho então, foi promovido, começa a olhar para os outros assim. Seus insetos.
Os meninos ficam falando essas coisas para mim, depois fica na mente. Aí isso vai para a internet. Mas é sério, gente. Essa questão da posição é uma coisa que embriaga o cristão, embriaga os filhos de Deus. Porque você começa a se achar a última coisa do deserto. Eu não vou fazer propaganda para ninguém, não. A última bolachinha do pacote. Também não vou falar o nome da bolacha, não. E olha que está escrito em 3 João, capítulo 9, versículo 10. O apóstolo João dizendo: escrevi à igreja, mas Diótrefes, como diz o Luciano Subirá, e Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Irmão, quem que não recebe o apóstolo João na igreja dele? Vai vendo. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que ele está fazendo com as suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e expulsa-os da igreja. Aqui é o apóstolo João dizendo que tinha um tal de Diótrefes, que falava assim: eu não recebo o apóstolo João aqui na igreja. Ô irmão, quem que não recebe o apóstolo João? Por quê? Porque o Diótrefes tinha uma posição lá na igreja e não queria receber João. E falasse que algum irmão da igreja era de João, expulsava, não recebia. Imagina, irmão, se pudesse receber o apóstolo João. Vamos com vocês, o apóstolo João vai trazer uma palavra para nós. Imagina, contando as coisas do Apocalipse. Por isso que Paulo diz a Timóteo também, para não colocar ninguém novo na fé, na liderança. 1 Timóteo 3,6, não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Esse negócio de posição é sério. Por isso que eu tenho esse cuidado. Quando alguém é novo na igreja, pode ser o melhor, pode ter a maestria de fazer aquilo, mas eu não posso colocar como líder de cara. Tem que passar pela aprovação ali, pelo forninho, porque se colocar, tem esse perigo da pessoa já se ensoberbecer. Isso é bíblico. Ninguém vos engane, irmãos. Não podemos nos embriagar com a soberba. Não podemos nos embriagar com essa questão de posição. O que mais tinha antes, graças a Deus, agora eu vou falar sério, aqui nessa igreja não tem isso. Se tem é muito pouco e eu não fico sabendo. Mas irmãos, eu como nasci num berço evangélico, berço evangélico, ninguém fala mais isso, né, Nisso? Eu que nasci na igreja, lá arrastando lá, com a fraldinha arrastando. Mas o que eu mais via na igreja, quando era assim, que eu comecei a ter entendimento, era essa briga. Quem tinha posição dentro da igreja, quem tinha cargo dentro da igreja. Era uma coisa terrível. No ministério de louvor, então, irmão, rapaz, mas dava uma briga para tocar. De verdade, aqui na igreja a gente nem tem músico sobrando. Irmão, se Deus tocar no seu coração e você for crente de verdade, vem pra cá, tá? A gente fazia várias equipes. Lá então, o pessoal tinha 2 que tocavam violão, 2 que tocavam baixo. Era uma briga. Vocês não têm noção, por posição, por estar lá assim, ó. Ah, irmão, você tem que ter o coração de servir, de entregar. Você não veio receber, você veio entregar. Senhor, eu te entrego a minha voz hoje, eu te entrego o meu louvor hoje, eu entrego a força e a habilidade que você deu nas minhas mãos, eu entrego tudo, o culto. Quantas pessoas tiverem essa consciência de que o culto não é um self-service, você não vem aqui para receber, você recebe porque Deus é bom, você veio para dar. Culto é cultuar, você veio oferecer algo a Ele, oferecer sacrifício de louvor, oferecer mais que uma voz, oferecer um coração. Então a gente não pode se embriagar com essa questão de posição. Amém? Quem dera eu fosse igual Estevão, primeiro mártir. Não precisava ser pastor não, pode ser diácono, cheio de Espírito Santo, orava, curava os enfermos. O próprio Senhor Jesus ficou de pé para receber ele. Eu não precisava de mais nada não, irmão. Pode ser diácono. Diácono tá bom. Desculpa, irmãos. Outra coisa que embriaga a gente, fica comigo, dispersa não. Ativismo ministerial. A correria de querer fazer as coisas de Deus tira o seu tempo com Deus. Olha que coisa. A correria de querer fazer as coisas com Deus tira o seu tempo com Deus. Tem gente que quer estar em todos os ministérios da igreja, mas não tem 1 minuto com Deus.
no secreto. Não é fazer. Ei, faz, mas o mais importante é estar com Ele. Tem muitos que se embriagam com ativismo. Quer estar em todos os grupos, quer estar em todas as coisas que tem na igreja. Quer bater o pênalti, quer ir lá, cabecear, quer fazer o gol, quer defender, quer levar a bola para o meio. Não, irmão. Isso vira ativismo religioso. Não adianta você estar aqui de segunda a domingo, você está participando de todas as reuniões, de todos os grupos da igreja, se você não tem 1 minuto no secreto com Deus. Não adianta nada. Muito mais que o seu trabalho, Deus quer o seu coração. Olha o que está escrito lá em Lucas, capítulo 10, versículo 38. Lucas capítulo 10, versículo 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Às vezes achamos que estamos ocupados demais para orar. Esse é um grande engano, porque orar é ganhar tempo, como disse Charles Spurgeon. Às vezes nós queremos fazer muita coisa, se preocupar com tanta coisa, mas o mais importante é nós estarmos no secreto com Deus. Não é o ativismo ministerial, não é fazer, é ser. Antes de você fazer alguma coisa para Deus, você tem que ser. Entendeu? Não é fazer, é ser. É quem você é no secreto. É quem você é quando você está orando com Ele. Ou você ora assim, uma oração decorada: Senhor Jesus, bom dia Espírito Santo, obrigado pelo meu dia, fica comigo, obrigado pela noite de paz, que o Senhor me abençoe, me guarde, obrigado pelo alimento, que o Senhor nunca falte na nossa mesa, como dizia minha filha, que o Senhor tenha fé, o Senhor nunca desista. Ainda vou ensinar ela ainda, ter a fé, nunca desista, falando isso para Deus, né? Eu falo, tá bom, deixa. Faz essa oração e amém. Aí passa o dia inteiro, aí vem. E eu não estou dizendo que não é para fazer, viu, cambada? Vem, varre a igreja, arruma as tábuas, limpa os negócios, organiza, lava lá embaixo, mexe tudo. Mas não tem 1 minuto com Jesus sozinho. A oração que faz é a oração decorada, irmão. Não adianta. Não adianta. Isso é embriaguez espiritual. Você está embriagado com o serviço da igreja. Quinta coisa, a família. Eita lasqueira. Ô terra. Eu esqueço, eu bato o dedo aqui. Bate não. Aleluia. Nossa família é uma ideia de Deus. A ideia da criação de Deus. A família é algo que nasceu no coração de Deus. Mas Deus, vou falar bem devagar, Deus não te deu uma família para substituir o seu relacionamento com Ele. Deus não te deu uma família para você deixar Ele de lado. Deus não te deu uma esposa para você ficar idolatrando essa esposa. Deus não te deu um marido para você ficar idolatrando esse marido e deixar ele de lado. A família é bênção. Pastor, mas e meu marido não deixou na igreja? Aí é diferente, irmã. Aí você fala comigo, eu vou te orientar a você orar para Deus agir. Você vai orar. Não deixou você vir na igreja? Tudo bem. Aleluia, respeito. O seu marido vai ver o seu comportamento. Você não vai pregar com ele através de... sem palavras, você vai pregar através de exemplo. E ele vai liberar você para vir na igreja. Mas não é esse caso. É quando a família inteira é da igreja, mas um fica sabotando o ministério do outro. Ué, mas de novo você vai falar com Jesus? De novo? Ai, de novo. Ô irmão, é melhor estar na igreja ou estar num boteco? É melhor estar na igreja ou estar com os amigos fazendo o que não deve? E eu não estou dizendo para você ser ativista religioso. Eu acabei de falar sobre ativismo religioso.
que é você estar o tempo todo na igreja e não ter tempo com Deus. A vida cristã, ela tem que ser equilibrada. O que eu estou dizendo é isso. Vocês têm que entender que antes de vocês, irmão, vem Deus. Eu falo para Ruth, e eu já falei, e eu não vou repetir só porque está ministrando aqui. Eu falei, amor, não adianta você querer competir com o Espírito Santo. É Ele primeiro na minha vida. Depois é você e Yasmin. Não adianta, né? Primeiro é Deus na minha vida. Depois é o cônjuge, depois é os filhos. Primeiro é Deus. Ai, pastor, não concordo. Não precisa concordar. A Bíblia fala que é assim, e eu vou pregar assim, e se você não concorda, amém. Mas primeiro vem Deus, depois vem a sua família. Aleluia. Nem mesmo a nossa própria família pode tornar-se um motivo de embriaguez espiritual. Casamentos, filhos, devemos agir de modo até que nada, nem mesmo a nossa família nos impeça de nos relacionarmos com Deus. Olha o que está escrito lá em Lucas, capítulo 14, versículo 26. Vamos embasar tudo o que eu disse? Lucas, capítulo 14, versículo 26. Aí vocês reclamam com Jesus. Vai reclamar com o Senhor Jesus lá aí. Faz uma reclamação com Ele. Vocês querem ler? O pessoal de casa não está lendo. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Reclama com Jesus. E como a gente evita essa embriaguez? Como que a gente evita essa embriaguez espiritual? Até que agora eu falei para vocês 5 coisas sobre embriaguez espiritual. Agora eu quero dizer como nós evitamos isso. Quem já viu um bêbado tentando convencer outros a ficarem bêbados junto com ele? Toma aí, só um golinho. Toma aí, cara. Gostou? Toma aí. Além de se embriagar, ele quer que os outros se embriaguem com ele, não é verdade? Deixa eu ver aqui. É assim, irmão, infelizmente. Tá bebendo, fala, não, bebe aí, cara. Só um golinho. Só um golinho, só um golinho. Ele tá ruim, quer que os outros fiquem ruins também. E o que isso tem a ver, pastor? Espiritualmente não é diferente. Espiritualmente, a embriaguez espiritual. Espiritualmente, quando a pessoa está embriagada com outras coisas espiritualmente, ela faz a mesma coisa. Além de não buscar a Deus, quer impedir os outros que busquem. Além de não fazer jejum, não quer que os outros façam. Além de perder o melhor de Deus, quer que os outros também percam. Davi se embriagou e tentou embriagar Urias, não foi? Urias, toma um gole aí, Urias. Urias, bebe aí, Urias. Depois você vai para sua casa. Fica com a sua mulher. E Davi falando, eu vou me livrar da culpa. Urias, leal, meu rei, como que eu vou e deitar com a minha esposa, sendo que os meus irmãos e irmãs estão morrendo no campo de batalha? Eu não poderia fazer isso. Urias pegou e dormiu na porta do palácio, não foi para casa ficar com a esposa. Aí Davi falou, e deu ruim. Davi se embriagou e queria embriagar Urias. Marta, além de não estar aos pés de Jesus, queria tirar a irmã dela que estava aos pés de Jesus, lá de boa, assim. Senhor, o melhor lugar é os seus pés. E Marta lá, sai daí. Não, sai daí. Além de não estar lá junto, ainda queria tirar quem estava. Mas não é assim que funciona, ou é? Vamos buscar lá, vamos na oração. Fica lá, eu não. Além de não vir na oração, além de não ter as práticas espirituais, ainda põe o pé na janta de quem quer colocar, quem quer fazer as coisas. Vai na oração, vai na EBD, vai ler a Bíblia, vai de novo para o quarto orar. Você só ora. Irmão, vai orar também. Eu já falei, ora em línguas. Irmão, você não sabe a coisa mais gostosa que tem, irmão. A Bíblia diz que quando você ora em línguas, seu espírito fala com Deus, em mistérios você fala com Deus. Então, vai orar. Eu não sou irmão, o Espírito Santo vai te dar isso. Muitos aqui
tiveram isso de não falar e hoje eles falam. E eu incentivo, irmão, vai orar, é linguagem de oração. Vai lá, já orou pelas criancinhas da África, já orou por tudo? Ora em línguas. Agora não fica com o pé na janta do outro. Ai, vai orar de novo. Porque não ora, não quer que a outra pessoa ora. Não jejua, não quer que a outra pessoa jejua. Não vem na igreja, não quer que o outro venha na igreja. Para com isso. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6. Do 6 ao 8. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de dia, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Aleluia! A embriaguez espiritual é um estado de dormência, da incapacidade de dar qualquer tipo de resposta para Deus. Por isso que fala, sejamos sóbrios. Sóbrio no original grego significa estar calmo e sereno de espírito, ser moderado, controlado, atenção espiritual. São práticas para a gente evitar a embriaguez. E agora eu vou falar várias dessas práticas para a gente já partir para o final. Quais práticas que a gente faz para poder evitar essa embriaguez espiritual? Na verdade vocês já sabem todas, mas vamos lá. Encher-se da palavra. Deuteronômio 17, 18 ao 19. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer um rolo. Um rolo é onde eles escreviam a escritura. Uma cópia da lei, que está aos cuidados dos sacerdotes e levitas, para o seu próprio uso. Trará sempre essa cópia consigo, e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras dessa lei e todos esses decretos. Quantos dias você passa e dorme sem ler a Bíblia? Irmão, é difícil, mas tem dia que eu estou deitado na cama. Às vezes mas a última coisa que eu faço, nem que for ler um capítulo, eu leio. Quantos dias a gente passa sem abrir a nossa Bíblia? Está juntando pó, irmão. Ah não, porque agora você tem no celular, né? Então, mas vai lá ver aplicativos menos acessados. Lá no seu celular tem uma função que mostra quais são os aplicativos mais acessados e os menos. Vê se a Bíblia é um dos aplicativos menos acessados. Vamos então ver o que diz de encher-se da palavra no Novo Testamento. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Uma relação intensa com a palavra de Deus nos guardará da embriaguez espiritual. Um evangelista muito famoso chamado D.L. Moody disse o seguinte, eu quero que você preste atenção nisso: ou este livro me afastará do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. Ou este livro, ficou ruim aqui ler, me afastará do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. Salmo 119:11. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Salmo 19:7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Tiago 1:21. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e de maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. E a palavra que salvar, que Tiago disse, no original do grego, é a palavra sozo, que significa curar, libertar, restaurar, a qual é poderosa para te curar, a qual é poderosa para te libertar, a qual é poderosa para te restaurar. Isso evita a embriaguez espiritual, ser cheio da palavra. Outra coisa, encher-se do Espírito. Quem quer aqui? Já falei. E no boteco do seu Joel? Boteco do seu Joel
É uma forma interna nossa de crente falar para encher-se do Espírito Santo. Porque lá no livro de Joel fala que o povo que derramaria sobre toda a... Então, só para vocês entenderem, vai no boteco do seu Joel, vai se encher do Espírito Santo. Você quer sair dessa embriaguez espiritual? Vai ser cheio do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo não tem tempo para mimimi, não tem tempo para ficar com coisinha. Quem está cheio do Espírito Santo não tem tempo para ficar perdendo com qualquer coisa. Efésios 5,18: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, que leva à contenda, mas deixem-se se encher pelo Espírito. Encham-se do Espírito Santo. Aleluia. No dia de Pentecostes, algumas pessoas ali achavam que eles estavam bêbados. E Pedro ainda falou: deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa eu falar. Essa hora do dia, quem que vai estar bêbado nessa hora do dia? Deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo. E Pedro explicou. Eu estou parafraseando, não foi com essas palavras. Esses que vocês estão vendo, eles passaram no boteco do seu Joel. E eles estão cheios de Espírito Santo. E o Espírito Santo vem e encheu eles. É isso, por isso que eles estão andando com atitudes como se eles estivessem bêbados. Mas não é isso, é cheio do Espírito Santo, irmão. Aleluia. Como sair dessa embriaguez espiritual? Seja cheio do Espírito Santo. Como sair da embriaguez espiritual? Alegria. A alegria do Espírito. Salmo 104,15. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. Romanos 14,17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você quer ser alegre, quer tirar essa embriaguez espiritual, essa tirica, essa catinga, irmão, essa tiriça da sua vida aí. Vai buscar a alegria do Espírito. Aleluia. Eu nunca mais vou ser paulistano de novo. Eu sou Paraná, vai estar que eu nasci no Paraná. Gálatas 5,22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Atos 13,52. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Isaías 61,3. E dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Aleluia. Pega aí, irmão, pega a alegria do Espírito Santo. Você que está assistindo aí, deixa o Espírito Santo encher sua alma de alegria. Deixa ele embriagar a sua alma de alegria dele. Hebreus 1,9. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Aleluia. Aleluia. Outra coisa para tirar essa embriaguez espiritual: ousadia. Gente quieta, calada, começa a falar bastante. Eu não estou dizendo a personalidade, eu estou dizendo em relação às coisas de Deus, em relação a proclamar o Evangelho, em relação a falar as boas novas. Em Atos capítulo 4, versículo 20. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. As pessoas estavam tão cheias do Espírito Santo, tão cheias do que elas viram, que elas estavam com aquele espírito de ousadia sobre elas. E elas falaram assim: nós temos que falar aquilo que vimos, nós temos que falar o que está acontecendo aqui na IPRC, nós temos que falar o que Deus está fazendo na vida de muitas famílias aqui. Aleluia. Atos 4,31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Aleluia. Entra no modo aleluiada aí, irmão. Como lutar contra essa embriaguez espiritual? Se desprendendo, o desprendimento da avareza. Eu nunca ouvi falar, irmão, de um bêbado que fosse econômico. Eu nunca ouvi falar de um bêbado pão duro. Já viu bêbado? Eu pago para todo mundo. Eu pago ali, ó. Meu amigo, paga 5 para ele. Vamos trazer para o contexto nosso.
alguém cheio do Espírito Santo, que passou no boteco do tio Joel, ele não vai ter avareza no coração dele. Ele vai contribuir de forma generosa. Ele vai ser alguém generoso. Não vai ficar com essa avareza. Eu não, não te dou nem um gole de água. Aqui, irmão, tá aqui, ó. Tá minha garrafinha. Não, a garrafinha aqui eu não ganhei de presente, mas não dou não. Mas a água eu dou. A água que tá dentro eu dou. Aleluia. Mas se Deus mandar dar garrafa também, não é dar garrafa. Depois a mulher me dá outra. Já dei um presente que ela me deu uma vez. Você deu aquilo que eu te dei. Eu falei, irmã, vai reclamar com o Espírito Santo. Aí ela não reclamou. Aí morreu a conversa. Aí a gente foi na escola de profetas. E teve um mistério lá, santo lá. E o Espírito Santo falou, foi assim, eu tava assim, lari. Aí eu olhei pro relógio, olhei pro cidadão, olhei pro relógio, olhei pro pastor. Aí eu falei, sério mesmo? Aí fiquei quieto, né? Porque vai que é a feijoada que a gente comeu. Aí fiquei. Aí daqui a pouco de novo, não vai fazer não? Sério mesmo? Peguei. O Senhor mandou te dar. O pastor chorou. Eu falei, olha, era de Deus o negócio. Então, quando você está cheio do Espírito Santo, você passa a ser uma pessoa generosa. E eu estou falando generoso, não é ser bobo dos outros não, viu? Mas é generoso. Você é generoso. Você não tem aquele coração avarento. Outra coisa, para tirar essa embriaguez espiritual, anestesia, irmão. Bêbado, irmão, parece que está anestesiado. Já viu muito acidente com pessoa bêbada? Não sente calor, não sente frio, não se machuque. Às vezes se machuca e nem percebe. Escutei uma conversa hoje na hora do almoço. Diz que o rapaz tinha tomado as biritas, foi pescar no meio do mato. Aí passou a noite inteira pescando assim. Tinha tomado um monte de coisa, né? O senhor lá, não sei quem que é. Aí disse que chegou no outro dia e falou assim, nossa, não peguei nada ontem à noite. Aí fomos ver o lugar que ele estava pescando. Estava bêbado, no escuro. Jogou a varinha, estava no seco onde ele jogou a varinha. Mas não ia pegar mesmo nada, só se fosse coruja. Aí estava indo embora lá com os goró na cabeça, com os mulheres. Passou no meio do mato, com o peito arrebentando no peito. Chegou lá na casa, lá, tirou a camiseta tudo arranhada assim, aqueles matos que arranha. Pensa se sentiu dor. Sentiu nada, irmão. Estava anestesiado. Antigamente, as cirurgias não tinham anestesia. Então elas eram feitas com o pessoal que tomava a bebida. Eles ficavam bêbados para poder fazer cirurgia. Antigamente, viu? Bem antigamente. Vem dar desculpa que vai beber para fazer cirurgia, não. Mas é anestesiado. E o que isso tem a ver? A gente vai ver. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Não estou dizendo isso, Paulo dizendo, porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. E Estevão, lá em Atos capítulo 7, versículo 55, Estevão estava tão cheio do Espírito Santo, irmão, que ele estava anestesiado. Olha o que diz o texto. Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Olha o que diz, versículo 59 e 60. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava. Irmão, Estevão estava tão anestesiado que ele estava tacando pedra nele, ele estava orando. Estava tão cheio do Espírito Santo. O povo atacando pedra, orando e tomando pedrada. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados desse pecado. E dizendo isso, adormeceu. Anestesiado pelo Espírito Santo. Vem falar coisa de você. Eu não aguento o desaforo. O quê? Fala mais alto, eu não estou ouvindo. O quê? A construção? O quê? Fala mais alto. Não tenho tempo para perder. Às vezes a anestesia está meio fraca nisso. Aí você vai para o boteco do seu Joel, fala: Espírito Santo, dá mais uma dose de anestesia aí, porque a pedrada está tensa.
Aí você, o que foi? Os vizinhos estão reclamando? Tá. Saia da embriaguez espiritual. Seja anestesiado pelo Espírito Santo. Quando você está cheio de Espírito Santo, outra forma de que essa anestesia traz em você é que você não se lembra das ofensas. O bêbado geralmente não se lembra das ofensas e coisas que aconteceram no dia anterior. Já viu o bêbado? Você me xingou ontem? Quê? Lembro não. Brigamos? Não, vem cá, amigão. Quando estamos cheios do Espírito, há uma dimensão em que estamos acima de ofensas e acima de deixar que as mesmas nos atinjam. Quando nos enchemos do vinho celestial, não há espaço para outro tipo de embriaguez. Quando você está cheio do vinho de Deus, do vinho celestial, não há espaço para outras coisas. Sabe por que tem muita coisa, muita carne, muita alma na sua vida? Porque está faltando Espírito Santo. Ai, pastor, mas você tem o Espírito Santo, mas está faltando mais da ação dele dentro de você. Vai lá para o boteco do seu Joel, visita. Você vai ver que muitas coisas vão começar a não te afetar mais. Tempo de qualidade, intimidade com Deus. Salmo 25:14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Pode vir, pessoal do louvor. Entende uma coisa: ao invés de você se embriagar com vinho em que causa contenda, se embriagar com as paixões e com as coisas desse mundo, se embriagar, você tem que fugir dos prazeres carnais. Não deixe os prazeres da carne te embriagarem. Não deixe a prosperidade financeira te embriagar. Não deixa a posição que você alcançou te embriagar. Não deixa o ativismo ministerial te embriagar. Não deixa a sua família fazer você perder o foco. E eu não estou dizendo que a família não é importante. Deus, família, depois vem trabalho, igrejas, outras coisas. Mas não deixe que a família tire o lugar que Deus tem que ocupar no seu coração. E como você evita essa embriaguez? Se enchendo da palavra, se enchendo da alegria do Espírito, se enchendo da ousadia do Espírito, se desprendendo da avareza, se anestesiando através do Espírito Santo, para que as ofensas não peguem mais você, para você não ficar refém das ofensas, quando te apedrejam, quando atacam pedras na sua alma. Ei, eu te convido hoje, você que está aqui, você que está assistindo, não é só para quem está assistindo, é para você que está aqui. Eu estou falando com a liderança da igreja, com o louvor, com a mídia. Ei, se enche do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui. Faça uma oração enquanto eles cantam. Espírito Santo, eu quero me embriagar do Senhor. Eu quero me embriagar do Senhor. Eu quero me embriagar de Ti. Que essas outras coisas sejam secundárias na minha vida. Porque essas coisas têm tomado o Teu lugar na minha vida. Essas coisas têm tomado o Teu lugar. E eu tenho me embriagado com coisas, até coisas boas que o Senhor me deu. Bênçãos, sonhos, propósitos, projetos. Mas isso tem tirado o foco. E o foco é o Senhor. E não adianta eu ficar dando desculpas. Não adianta eu falar que não deu tempo. Porque o Senhor conhece a minha agenda. Desde a hora que eu levanto até a hora que eu deito, o Senhor conhece a minha agenda. Então fala com o Espírito Santo agora enquanto eles ministram. Você que está em casa, eu sei que o Espírito Santo vai te alcançar aí. Porque o nosso Deus não é limitado a tempo, a espaço e ao cronos. Ele vai te alcançar agora, pode te alcançar na hora que você estiver assistindo isso amanhã ou num outro dia. Deixa o Espírito Santo te tocar agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sentar aqui aos teus pés, envolto
cansado, quero voltar lá no começo. Abro meu coração a ti. Perdoa, perdoa. Quando eu vim com exigências, perdoa. Quando esqueci que tu me bastas, quero voltar lá no começo. Abro meu coração a ti. Eu quero a ti, nada mais, nada mais, nada mais de ti. Só quero a ti, nada mais. Nada mais, nada mais aqui. Eu quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada mais aqui. Jesus, eu quero a ti, e nada mais, nada mais aqui. Aleluia. Eu quero orar por você que está aqui, você que está assistindo. Pai, em nome de Jesus, alcance o coração de cada um. Espírito Santo, a palavra foi lançada. Eu peço que o Senhor venha vivificar essa palavra de forma personalizada para cada um que tiver contato com essa mensagem. Que o Senhor venha trazer a realidade de cada um e mostrar aonde nós precisamos melhorar. Que nós possamos, Senhor, não nos embriagar com coisas, nem com este mundo, nem com as coisas que o Senhor nos deu, mas podemos nos embriagar com a Tua palavra, com a Tua presença, sermos cheios de Ti, cheios do Espírito Santo, envoltos em Tua presença, até que nada mais importe, até que nada mais importe em nossas vidas, até que nada esteja acima do Senhor em nosso coração. Que o trono do nosso coração seja preenchido pelo Senhor, porque as demais coisas o Senhor acrescenta, o Senhor cuida, o Senhor está cuidando com detalhes e carinho de cada uma das outras coisas. É o que eu te peço agora, alcance eles, alcance os que estão aqui, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.